E aí pessoal, tudo bem? Aqui para falar da classificação do México, a vitória da seleção de El Tri contra El Tri, né? O apelido das duas. México 2, Equador 0, uma vitória extremamente importante, histórica para a seleção mexicana que vence num mata-mata de Copa do Mundo por apenas a segunda vez na sua história. O México que não jogava que não vencia no mata-mata desde 1986, quando foi sede da Copa do Mundo, e todas as vezes que foi sede da Copa do Mundo jogou as quartas de final. Dessa vez vence o primeiro mata-mata, aquela altura contra a Bulgária, hoje contra o Equador, e vai jogar seu segundo jogo, que ainda é uma oitava de final. Tem essa maldição das quartas de final, mas vamos ver, será que o México chega nas quartas de final da Copa do Mundo? A constância dessa equipe quando se trata de Copa em casa. Vale lembrar que o México agora espera pelo vencedor de Inglaterra e República Democrática do Congo amanhã, para saber quem será seu rival naquela que será a última partida do Estádio Azteca. Que pena, uma verdadeira tragédia que o Estádio Azteca não seja não seja o estádio da final dessa Copa do Mundo. Aquele estádio que já recebeu duas finais de Copa poderia ser o primeiro e único a receber três. Um estádio icônico, incrível, e a atmosfera que a torcida mexicana traz é sensacional. Muito legal de ver os mexicanos comemorando e merecem essa vitória, né? Falando do jogo em si, um jogo que tem várias questões apimentadas, né? Primeiro que foi atrasado por questões de clima. O primeiro tempo foi muito chuvoso, por exemplo. Isso até influenciou em alguns momentos do jogo, mas acabou atrasando em uma hora. Ia começar às 10 da noite, começou às 11, né? No horário de Brasília. E isso acho que prejudicou um pouco, pelo menos, o mental dos jogadores do Equador, que entraram claramente fora do jogo, né? Fora de si. Vale lembrar, inclusive, fora do campo, que esse é um confronto diplomático, inclusive. México e Equador, por exemplo, não têm relações diplomáticas atualmente por conta da invasão dos equatorianos à embaixada mexicana no país em 2024, né? Para tirar um ex-vice-presidente foragido, Jorge Glass, que foi vice-presidente do antigo presidente Rafael Correa, né? Inclusive é um confronto ideológico, de visão de mundo, econômico e diplomático, que leva essas duas equipes sul-americanas, essas duas equipes latino-americanas a se enfrentarem, né? Então, enfim, tudo isso de tempero, obviamente, para colocar fora. E, ainda falando do jogo em si, ontem os torcedores mexicanos, julgue o que for, a La Libertadores, foram no hotel dos jogadores do Equador e começaram a cantar músicas, a fazer barulho para atrapalhar o sono dos jogadores do Equador. Talvez isso tenha funcionado, né? Mas no jogo em si, verdade seja dita, o México foi soberano e dominante, soberano como El Rey, né? Música que toca ao fim das partidas. E realmente o México foi sim rei desse jogo, porque foi uma estratégia muitíssimo bem montada pelo Javier Aguirre, que tinha como principal preocupação a defesa bem estruturada da seleção equatoriana e um jogador diferente no meio, que poderia ser a principal arma de definição da seleção do Equador, no caso do Moisés Caicedo. A seleção mexicana conseguiu desestruturar os dois, fez uma estratégia com seus meias, Eric Lira e Luiz Romo, para anularem o Moisés Caicedo do jogo. O Caicedo, para participar no segundo tempo, ele tem que voltar basicamente a recuar com um meia pela direita, um lateral, e para lançar essas bolas na frente, né, quando já não havia mais ideia prática quase nenhuma. E sem o Caicedo no jogo, o Equador já perde a sua limitada capacidade de criar boas chances, né? Tanto que ficou muito limitado no primeiro tempo. Algum lance mais criativo do Yeboah, que foi disparadamente o melhor jogador do Equador no jogo, o que mais parecia ter vontade, e às vezes do Angulo, que é um cara que é mais diferente, né, mais driblador, que ainda assim sentiu o nervosismo do jogo, estava errando muito no primeiro tempo, e no segundo tempo melhorou um pouco, mas insuficiente.
E para além disso, uma equipe muito móvel no ataque, que contava com 4 jogadores, 4 peças que podiam machucar a última linha da seleção equatoriana, principalmente Roberto Alvarado, Julián Quiñones e Gilberto Moura. Qualquer um que você diga que foi o melhor em campo está justo, porque a movimentação desses três, momento na esquerda, no meio, na direita, havia momentos em que eles recuavam para marcar no meio campo, justamente para limitar o poder do meio campo da seleção equatoriana, mas também para criar oportunidades de lançando um ao outro, né? Já que são 2 jogadores muito rápidos. E assim surge o gol, o primeiro gol do jogo, com o Roberto Alvarado voltando ao meio campo e lançando para o Julián Quiñones, que, para quem não entendeu, estava antes da linha do meio campo e, portanto, não estava impedido. Mesmo que ele estivesse à frente dos outros jogadores da seleção do Equador, o impedimento só vale a partir de depois da linha do meio campo, né? Então, Julián Quiñones totalmente livre e é muito rápido, muito acelerado, sai cara a cara com o goleiro Galíndez e consegue marcar o primeiro gol. E a partir daí, a seleção equatoriana, que já estava pior no jogo, fica totalmente chocada, emocionalmente desestruturada, quebrada, porque o ambiente também estava totalmente a favor do México. Parece que a sensação que você tem é que os jogadores mexicanos eles têm uma personalidade de aço, né? São motivados até o último fio de sangue, se é que isso faz sentido, mas enfim, última gota de sangue, né? Mas o que importa, desculpe gente, já é madrugada, mas o que importa é que foi uma estratégia excelentemente montada pelo Vasco Aguirre, que chega nessa Copa do Mundo extremamente questionado, e faz até aqui uma excelente Copa do Mundo com a seleção mexicana. E após esse momento de turbulência da seleção do Equador, pausa, você acha que o BKTS vai achar alguma solução? E nada. O Equador parece que volta mais nervoso ainda, e há de se destacar partida muito limitada do Caicedo, porque houve uma estratégia para pará-lo, e a partida ruim do William Pacho também, jogador do PSG, que erra em diversas oportunidades de saída de bola, proporcionando chances para o México, não só quaisquer chances, como ele erra um passe e escorrega, por isso que eu falo que o clima teve alguma influência, e dá a bola nos pés do Alvarado, que toca para Giménez, que tabela com Quiñones e recebe de novo Giménez para marcar o seu segundo gol nessa Copa do Mundo. Gol muito importante para o Giménez, que, para quem não viu, veja a história que eu falei dele no jogo lá de análise sobre México e África do Sul. Mais um cara que teve uma lesão muito grave alguns anos atrás, e marca o seu segundo gol nessa Copa do Mundo. Gol muito importante porque ele passa o Jared Borghetti como o segundo maior artilheiro da história da seleção, agora só atrás do lendário Hugo Sanches, né, que estava inclusive vendo o jogo hoje no estádio. Então, grande partida do ataque do México, mas se isso não fosse suficiente, foi uma grande partida da defesa do México também. No segundo tempo, a seleção mexicana estava completamente confortável, com 2-0 no placar, e a gente sabe que um grande problema dessa seleção do Equador é marcar gols, é chegar na frente, né? Inclusive, BKTS demorou para tirar o Ener Valencia, que mais uma vez, Copa muitíssimo decepcionante do Ener Valencia, se é que é uma decepção você considerar que ele já não está mais nesse nível para marcar os gols necessários, ele que é o maior artilheiro histórico da seleção equatoriana, né? Coloca o Kevin Rodrigues, cria uma estrutura um pouco diferente com uma dobra de alas pelo lado direito, né? Com o Dieboá e o Ayrton Preciado, né? O Ângelo Preciado. E na esquerda também coloca Medina e Angulo, tentando criar mais volume de jogo. O Vasco Aguirre logo percebe, cria uma linha de 5 meio-campistas, afundando os jogadores de lado e de vez em quando os meias. Depois torna isso oficial quando coloca o Israel Reis na partida. Então, muito atento a esses momentos do jogo, o Aguirre, e praticamente anulou as chances claras da seleção equatoriana. Cruzava e tirava-se a bola com a grande partida dos zagueiros Johan Vázquez e do César Montes. O Vázquez, em especial, fez um jogaço, e assim, não houve nenhum momento em que se sentia perigo do Equador marcar um gol. No máximo numa jogada de inspiração que nunca veio, né? Teve um momento, por exemplo, de um drible muito bonito do Nilson Angulo, que justamente deixa o Alvarado no chão,
mas ele toca no meio e o passe vem errado. Então acaba que não consegue complementar a jogada de brilhantismo técnico que o Equador tanto precisou nesse jogo e não teve, né? Acaba que esses nervosismos todos vieram à flor da pele e durante todo o segundo tempo, por exemplo, durante o primeiro tempo o jogo já estava quente, discutido, pegado, né? O México, obviamente, como time da casa, usa isso ao seu favor e o Equador caiu muito na pilha, vários jogadores, mas especialmente o Hincapié, né? Jogador do Arsenal que há muito tempo no jogo vinha discutindo, berrando com os outros jogadores, já vinha sendo alertado pelo juiz. E aí ele comete o grave erro já nos acréscimos, quando tudo já parecia muito improvável para o Equador. Ele cobre a boca, né? E como nós sabemos, a nova regra, né? Baseada na lei Vinícius Júnior, que expulsou o Almirón, inclusive, contra a Turquia, também não importa o que o jogador está falando, ressalto isso, sendo uma situação conflituosa no jogo, entre dois jogadores de times diferentes, colocou a mão na boca para falar alguma coisa, é expulso. Não quero saber o que você estava dizendo. Se você está falando alguma coisa para outro jogador, você não tem nada a esconder, né? E a lei é correta, eu estou de acordo. E seguindo a lei, o Hincapié foi corretamente expulso para fechar uma partida pouquíssimo inspirada da seleção equatoriana, que parecia fora dos controles do seu técnico, né? Volta a pausa para hidratação depois no segundo tempo e parece que os jogadores fazem um círculo íntimo depois do treinador sair para fazer uma estratégia deles, né? É a partir desse momento, por exemplo, que o Caicedo desce para criar o jogo perto dos zagueiros, porque ele mais à frente não estava funcionando de jeito nenhum. E ainda assim, nada conseguiu o Equador e tudo conseguiu o México numa partida muito inspirada da seleção mexicana, que até aqui tem marcados quantos? 8 gols, 0 gols sofridos, 100% de aproveitamento, só vitórias jogando em casa, e agora vai tentar mais uma vitória no mata-mata, para quem sabe voltar a jogar a tão sonhada quarta de final que a seleção mexicana tanto espera há muitos anos. Volto a ressaltar, não joga uma quarta de final desde 1986, há 40 anos, última vez que a Copa do Mundo foi no México, né? O último jogo do México será a próxima partida entre o México e o vencedor de Inglaterra e Congo, e a partir daí, se o México passar, terá que enfrentar a viagem para os Estados Unidos. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.